Bom, gente, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós iremos estudar a Resolução 390. A Resolução 390, ela fala sobre a indicação de suplementos nutricionais. Aqui nós iremos iniciar com o artigo 2, né? O artigo 2, ele fala que respeitando os níveis máximos de segurança, não é? Que são regulamentados esses níveis máximos de segurança pela Anvisa, e quando, na falta da regulamentação desses níveis pela Anvisa, não é? Vai ser utilizado a UL como referência, não é? O que é que significa o L? É o limite de ingestão máximo tolerável, certo? Então, vão ser as duas bases, não é, que nós vamos utilizar, que regulamenta a ingestão, não é, tolerável, certo? Os limites, os níveis máximos de segurança. Tanto a Anvisa regulamenta, como a UL também vai regulamentar, né? Vai dar essa segurança. E com base no diagnóstico nutricional, né? Se houver recomendação neste sentido de indicação de suplementos nutricionais, então pode sim ser realizada com base nos seguintes aspectos, certo? Então, assim, primeiro vai ser realizada a avaliação nutricional, né? Se com base na avaliação nutricional houver, não é, necessidade de suplementação, esta pode ser realizada de acordo, né, nesses seguintes casos que nós iremos ver. De acordo com o estado fisiológico, certo? De acordo com o estado patológico e também com alterações metabólicas. É importante salientar, gente, que não é indicado, certo? Tá suplementando somente porque você quer utilizar algum suplemento nutricional ou porque o paciente quer, né? Tem que realmente fazer uma investigação, certo? Suplemento nutricional se usa quando você não consegue suprir a necessidade do paciente somente com a alimentação, certo? Primeiro, a gente tenta suprir essa necessidade com a alimentação. Se você não conseguir suprir essa necessidade do paciente com a alimentação, aí sim que há necessidade de entrar com a suplementação. Alguns casos, não é, como estados fisiológicos ou estado patológico ou até alterações metabólicas, vão realmente necessitar da suplementação, certo? Mas aí vocês podem perguntar, né? Se for um paciente sadio, que tem outros objetivos, assim, cada caso é um caso, né? Vem a individualidade. Tem pessoas, sim, saudáveis, né, que utilizam suplementação, mas é porque, assim, não consegue atender a demanda, não é? Somente com a ingestão alimentar. Então, nesse caso aí também entra com a suplementação, mas aí ainda se indica a pessoa se organizar, não é? E conseguir realmente estar fazendo as refeições direitinho para não haver a necessidade de suplementar, certo? Mas para fazer a suplementação é necessário, né? Ela poderá ser realizada, certo? De acordo, né? Primeiramente, faz-se a avaliação nutricional com base no diagnóstico nutricional. Se houver recomendação neste sentido, ela poderá ser realizada nos seguintes casos, né? Estados fisiológicos específicos, estados patológicos, né? Patológico quer dizer o quê? No estado de alguma doença, né, que esteja presente, e também pode ser realizada em alterações metabólicas, certo? O artigo 3 ele diz o quê? Ele diz que a prescrição dietética, ela deverá sempre ser precedida
de avaliação nutricional, ou seja, como nós vimos também na aula passada, nós falava sobre isso, que antes de determinar uma conduta tem que se haver toda uma investigação e nessa investigação também deve ser feito o quê? A avaliação nutricional, para a partir daí ter o diagnóstico nutricional, né? Ver qual é a situação do estado nutricional do paciente, certo? Depois disso, deve envolver o que? Métodos, objetivos e subjetivos, certo? Deve-se utilizar, não é, métodos objetivos e subjetivos que permitam a identificação dos riscos de deficiências nutricionais. Então, assim, gente, primeiramente, né, deve-se fazer a avaliação nutricional. Ela deve ser baseada em quê? Em métodos objetivos e subjetivos, para que esses métodos permitam identificar os riscos de deficiências nutricionais, né? A partir daí, sendo você tendo em mãos quais os riscos que aquele paciente ou aquela pessoa, né? Quando você consegue determinar quais são os riscos que ele tem de deficiências, você consegue planejar uma conduta adequada, não é? E ver também, você consegue visualizar se ele vai necessitar ou não de suplementação, a partir dos riscos de deficiência que você vai obter a partir da avaliação nutricional. O artigo 4, né? Ele diz que o nutricionista, ao realizar a prescrição dietética de suplementos, ele deve, mais uma vez, né? Vem como primeiro item, considerar o indivíduo como um todo, certo? Não deve avaliar somente um aspecto. Então, deve considerar o indivíduo como um todo, respeitando suas condições clínicas, socioeconômicas, culturais e religiosas. Então, assim, gente, por isso também que não é indicado já logo de cara, né? Você já aí tá passando, né? Tá recomendando uma suplementação, porque você tem que fazer uma avaliação também socioeconômica, cultural e religiosa desse paciente, para saber se ele vai aceitar ou não, certo? Porque não adianta a gente determinar uma conduta que o paciente ele não vai ter uma boa adesão, certo? Nós temos que fazer temos que traçar uma conduta que o paciente ele venha ter uma boa adesão. O inciso 2, né? Diz que devemos considerar diagnósticos, laudos e pareceres dos demais membros da equipe, definindo com estes, sempre que pertinente, a conduta de atenção, avaliar quais nutrientes eventualmente possam estar em falta no organismo por deficiência de consumo ou de distúrbios na biodisponibilidade. Também, gente, temos que identificar, não é, por que a deficiência ela está ocorrendo. Se é porque o